Muitos aposentados e pensionistas do INSS estão sendo vítimas de empréstimos fraudulentos. Por que isso está acontecendo? Acontece naquela modalidade do consignado. Bom, eles estão sendo contratados em nome de segurados sem autorização, estão sendo enganados. Você conhece alguém que foi vítima desse golpe? Pode conhecer, né? Então, para entender melhor esse assunto e evitar fraudes, a gente vai falar com quem entende do assunto. Fala o especialista. Defesa do consumidor. Especialista em Direito e Defesa do Consumidor, Roseli Fernandes, muito obrigado pela tua presença pessoalmente aqui nos nossos estúdios. Saindo hoje. do telefone. Saindo, a gente gosta muito quando você e todos os outros entrevistados estão presencialmente, claro, Pois respeitando é. aquela Lógico, distância, né? lógico, Mas claro. aqui com a gente. Bem-vinda. Eu que agradeço, Patrick, a oportunidade de poder estar aqui pessoalmente, não é? Agora, pessoalmente. A gente se encontra, nós nos encontramos toda semana via telefone e hoje a gente se encontra pessoalmente, mantendo o distanciamento, seguindo as regras, mas a vida continua, não é? Nós não Exatamente. podemos ficar presos, não é, dentro de casa. A vida continua e estamos aqui para poder falar desse golpe que não é novo. Não é novo? Não é novo. Isso há muitos anos, isso vem acontecendo, porém vinha acontecendo de uma forma mais discreta. Eu diria que hoje a forma está mais indiscreta, não é? Então, assim, onde nós percebemos que vários cidadãos idosos e idosas estão sendo vítimas. E olha, Patrick, vou te dizer uma coisa, não são apenas os idosos, existem também pessoas de menos idade que acabam sendo vítimas desses empréstimos consignados, dos famosos pastinhas que andam por aí pelo serviço público, não é? Que andam por aí, existem bancos, não é? Financeiras que já montam até tendinhas, não é? Para justamente atrair. É o canto da sereia para atrair os nossos idosos a fazer esses empréstimos consignados e que, na realidade, muitas das vezes, isso acaba sendo como se fosse uma fraude, não é? Então, a gente observa aí várias pessoas que fizeram empréstimos consignados e que já terminou de pagar e continua vindo o valor descontado na sua folha de pagamento, no seu holerite, no seu contra-cheque. Uma bola de neve que não para. Exatamente. E o pior, esses contratos são renovados, Patrick, sem anuência do cidadão. E aí o cidadão se perde também, muitas das vezes, não é? Ele pensa que ainda deve continuar a pagar e fica pagando quando o contrato já terminou faz anos. Eu já peguei reclamações, já colhi reclamações desse tipo de pessoas que já tinham terminado o contrato consignado há mais de 7 anos e continuava pagando. Isso é um absurdo. Então, o que a gente verifica é que esse golpe parece que está se intensificando cada vez mais a nível de Brasil e nós temos aí que ter a responsabilidade de fazer com que os nossos idosos sejam informados. Então, as pessoas que convivem com os idosos tomem conta realmente dessa parte com responsabilidade, com honestidade, com seriedade, justamente para que esse golpe, essa pilantragem, porque é uma pilantragem, isso acabe. Pois é, e os nossos idosos que já ganham pouco, né? Que já ganha pouco, não é? É uma aposentadoria que é uma merreca, não é? Uma boa parte é gasta com remédios, né? Com remédios. Caríssimos. E que são caríssimos, porque são remédios para diabetes, pressão alta, enfim, coração. E são remédios realmente muito caros.
caros. E aí o dinheiro da aposentadoria vai todo para o seu remédio, vai todo para um plano de saúde, e aí quando acaba ainda é vítima desses determinados golpes aí. Maldade dessa, a gente, né? claro que existem fornecedores e fornecedores, mas a nossa preocupação sempre é e sempre foi e sempre será com relação aos pastinhas, aquelas pessoas que saem de pastinha vendendo esses empréstimos consignados, atraindo aí, induzindo a erro o idoso ou a idosa. Agora, Roseli Fernandes, a FEBRABAN, que é uma entidade que organiza, coordena os bancos no Brasil, a federação. Federação Brasileira de Bancos, segundo ela fala que esses golpes financeiros contra os idosos cresceram 60% ano passado. Eu gostaria que você, que é uma especialista nessa defesa do consumidor, da consumidora, explicasse como é que eles são aplicados, esses golpes. Você falou do pastinha, né? Aquele sujeito existem várias modalidades, Vamos não lá. é? Existem várias modalidades. Nós temos aquele pastinha que sai representando o banco e que vai de órgão em órgão, de comércio em comércio, de local em local. E nós temos aqueles que já ficam diretamente no banco, e o que mais a gente recebe são essas propagandas de financeiras, de bancos, de agentes financeiros, nos atraindo, né, para... sabe, Patrick, que essa modalidade está virando tão crescente que hoje a gente já observa andando, circulando pela cidade, já placas, já atraindo, propagando aí empréstimos para contrair financiamentos a juros mínimos, já até em postes. A gente observa isso em postes e em muros aí, circulando pela cidade. Então, há várias maneiras de se contrair, várias modalidades, não é? Existem bancos que agora já têm um setor específico dentro do próprio banco para atrair aí o pensionista, o aposentado, não é? Os idosos que trabalham com agências financeiras, já para atrair para esses empréstimos consignados. E isso aumentou muito mais devido à pandemia, porque a pandemia, o que nós observamos? A pandemia, ela trouxe aí um aumento muito grande na questão de planos de saúde. Nós tivemos aumento de produtos, não é? Tanto de remédios quanto produtos alimentícios, enfim, a questão de outros itens também que fazem parte aí do nosso cotidiano e que aumentaram. Então, o que aconteceu? Tudo aumentou, mas o salário não aumentou. E aí o cidadão, nessa pandemia, que por uma circunstância, uma infelicidade do destino, teve aí seu contrato rescindido, seu trabalho, não é, desempregado. E aí começou o quê? Vem as dívidas e para ele não ficar devendo, ele também muitas das vezes entra nesses empréstimos consignados, que também não deixa de ser uma bola de neve e mais uma dívida. Eu já peguei casos, Patrick, de pessoas que estavam com contratos consignados e estavam fazendo outro contrato consignado para pagar a dívida do anterior. E isso fica sendo uma bola de neve crescente. Agora, sabe, Roseli Fernandes, eu te ouvindo ainda há pouco atentamente, você falou uma coisa, olha, tem bancos, instituições bancárias, né? Exato. Bancos que já reservaram até um lugarzinho ali dentro da agência para atrair os pensionistas. Isso não é ilegal, mas o banco é uma instituição privada, né? Exato. Mas isso não é ilegal? Não, o banco ele pode ofertar a questão de financiamentos, ele pode. Porém, o que a gente fala muito, nós que trabalhamos na defesa do consumidor e que a gente sempre está afeito a essas reclamações, é que o que falta? É que falta uma oferta com responsabilidade. O que a gente vê? É uma oferta desvairada do crédito. Então, assim, eles ofertam desvairadamente, loucamente, porque, claro, o que interessa é o lucro,
e isso a gente não pode tapar o sol com a peneira, não é? A gente não pode, a gente tem que ser claro. Então, o que acontece? Está faltando o quê? Uma questão de responsabilidade na hora de ofertar esse crédito. Nós especialistas, não somos contra. O que nós queremos é um respeito maior e uma oferta que seja minuciosa a esse aposentado, a esse pensionista, a qualquer pessoa. Não é? Então é isso que a gente quer. A gente quer que essa oferta ela seja feita com responsabilidade, principalmente no momento tão crítico que a gente está vivendo. Mas é bem interessante o que a senhora afirma. Nós não somos contra. Não. Desde que essas ofertas sejam responsáveis. Não sejam ofertas para deixar o sujeito, o cidadão e a cidadã que já trabalharam muito, ganham uma aposentadoria que não dá para nada e ainda vão ter que ficar pagando isso até morrer. Aí não dá. Pois é, e o que a gente percebe são pessoas que vão até uma agência bancária, está precisando, mas eu já peguei pessoas com reclamações que já tinha mais de 30 consignados. E o pior, e o ente financeiro continuava ainda a ofertar esses créditos, esses empréstimos consignados. Então, é aí que entra a questão da responsabilidade. Muito legal, muito boa essa tua explicação aí sobre esse assunto. Vocês não são contra, mas o bancos ou financeiras, por favor, tem que ter disciplina. Como disse agora há pouco a nossa especialista em direito e em defesa do consumidor, Roseli Fernandes, tá se vendo até em parada de ônibus, ela disse em postes, tá lá o cartazinho pendurado lá, tem dinheiro aqui aposentado, tem dinheiro aqui pensionista, se preocupe com nada. Agora, né? Depois tem que fazer um novo empréstimo para pagar o anterior e outro para pagar o anterior, que é a preocupação que ela está dizendo, né? Depois vem a conta. Aí a conta é difícil pagar, não é? Vem a conta. E vou te dizer mais, Patrick. Esse assunto, ele tá tão em voga agora, no momento, na questão, nós, assim, enquanto trabalhamos, somos, que sempre estivemos na defesa do consumidor, isso foi um dos motivos que fez criar a Frente Nacional de Defesa do Consumidor, criados por professores, por advogados, por defensores, procuradores, promotores de justiça, procuradores da República, que trabalham na defesa do consumidor, as comissões, não é? Os órgãos de defesa do consumidor, tendo em vista o crescente número de pessoas que estão sendo vítimas dos empréstimos consignados. Caramba, mas que coisa. Agora, vamos aqui pensar numa outra situação. Aproveitando a tua experiência extraordinária nesses assuntos de preocupação com defesa do consumidor. Os aposentados, os pensionistas, eles não têm como perceber, não, que estão sendo vítimas de um golpe? Olha só, Patrick, a gente percebe que ainda falta muito esclarecimento, falta muita informação. Então, apesar de nós termos todo esse acesso, né, que hoje a notícia é em tempo real, mas a gente percebe que os nossos idosos ainda têm uma certa dificuldade com isso. Não é? E o canto da sereia é muito, mas é muito encantador. Não é? Então, assim, você ter acesso a um crédito facilitado quando você está mais precisando naquele momento, é claro que o nosso idoso, que o nosso pensionista, o nosso aposentado, qualquer um de nós, muitas das vezes a gente costuma dizer, dá aqueles 5 minutos de leseira, não é? E assim, o que acontece? A gente acaba caindo. Não é? Nós não somos perfeitos, não é? Mas é o que eu digo sempre, a gente precisa sempre estar atento ao nosso idoso, ao nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso irmão, sei lá, todo mundo tem que estar muito atento ao idoso, que são pensionistas, aposentados, justamente para poder estar ali do lado. E o idoso e a idosa, o pensionista, o aposentado, quando o ente financiador chegar com esse tipo de contrato,
não é assinar na hora, não, porque é aí que a gente costuma dizer no Então, a coach, dica né? é essa, né? É o Não pulo assina do gato. agora. Exatamente. O pulo do gato desses entes financiadores é pegar ali, naquele momento, a assinatura. Então, não assinem, leve para casa uma cópia desse Peça contrato, peça lá. ajuda. Olha, eu vou primeiro dar uma observada, eu vou isso. primeiro pedir uma ajuda do meu filho, do meu sobrinho, de quem quer que seja. Uma pessoa que é advogado lá na rua, né? Exatamente, né? Para isso existe também a profissão do advogado, para isso nós existimos, para que a gente possa observar esses contratos e aí sim, conscientemente, com responsabilidade, fazer um crédito consignado. Muito legal, ó, muito bacana. Então, a dica, o pulo do gato, no caso, o pulo da gata, o pulo da gata é não assine nada. O cara vai chegar com você, contar uma história linda. Você, tudo bem, meu amigo, muito obrigado, vou levar lá para casa para estudar melhor. Exatamente. Não assine, é isso, né? Exatamente. Muito obrigado, Roseli Fernandes, que nos ajudou aqui a compreender bem esse crime que prejudica aposentados, pensionistas, que já ganham tão pouco. E precisa ser denunciado. Obrigado. E que não se acanhe, precisa ser denunciado, sim. Os órgãos de defesa do consumidor existem para isso e as multas existem para isso, não é? Isso. Lembrando sempre que multa não é atividade fim, hein? A atividade fim sempre vai ser a orientação, mas que esse tipo de procedimento precisa ser denunciado, sim. Roseli Fernandes, especialista em direitos do consumidor, bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço e um feliz Dia das Mães, Patrick. Para aqueles que ainda possuem suas mães, eu ainda possuo, graças a Deus. Então, assim, um feliz Dia das Mães, um dia produtivo, feliz e abençoado. Amém. Amém. E feliz Dia das Mães para você Para também. nós né? que somos mães, não é? Isso aí. Obrigado, viu, Roseli Fernandes? Grande abraço.